Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 1º de abril de 2024 e este é o nosso episódio número 1084. Hoje vamos olhar a Cyrela. Cyrela faz parte da carteira da nossa parceria desde 2017. Venho acrescendo, né, a nossa posição e hoje ela corresponde a uns 12% do nosso patrimônio. A Cyrela tem se mostrado um investimento, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não extraí dela um ganho de capital, mas ela paga os dividendos ali e continua na carteira. Não foi aquela parceria que puxou para cima os nossos resultados, não. A verdade é essa. Eu comprei comecei a comprar a Cyrela para parceria. O fundador original, Eli Horn, né, já tinha saído, já tinha passado a bola para os filhos. Então, assim, a Cyrela tinha caído muito ali naquela época de cotação. Aos olhos de hoje, sim, nós ganhamos um bom ganho de capital, mas composto ao longo dos anos, nada demais. Hoje a cotação dela está aqui, a Cyre 3 está a R$25, já chegou a 36, salvo um pequeno engano aí, uma pequena imprecisão. Eu não vendi e nós estamos com a Cyrela, tá? É uma empresa que tem uma história, tem décadas e continua tendo um certo cacife no Rio de Janeiro, na região sudeste, né? Eu não tenho conhecimento se ela está muito forte fora das capitais do sudeste, mas vamos olhar aqui os números dela, né? Então aqui eu tenho até o terceiro trimestre do ano passado, né? Então os números não estão muito desatualizados aqui. Olha, ela está com uma dívida, estava aqui, né? No fim do terceiro trimestre do ano passado, uma dívida sobre patrimônio de 0,58. Ou seja, um pouquinho fora do espectro que eu prefiro, que é de 0 a 0,5. Né? Por outro lado, o passivo sobre patrimônio dela, um pouquinho abaixo de 1, né? O que, a meu ver, mais do que compensa. E tudo isso está um pouco simplista, é claro, mas mais do que compensa essa dívida um pouquinho acima. Ela mantém uma liquidez corrente, um capital de giro, vamos colocar assim, com bastante margem, olha, desde 2016 pelo menos, né, que é onde eu anotei aqui, acima de 2, acima de 3 com uma certa frequência. Então assim, ela tem capital de giro aí para lidar com as adversidades de curto prazo. Ela estava carregando uma dívida aqui que eu vou arredondar para 5 bilhões e a gente pode comparar isso com o poder demonstrado de ganho. Isso aqui eu acho não é bom, né? Olha, um lucro médio dos últimos 10 anos de 844. Né? Mesmo que a gente arredonde muito para cima, seriam 5 anos de lucro para quitar essa dívida. Se nós olharmos a média mais recente aqui dos últimos 5 anos, aí seria 4 anos e pouco aqui, né? E assim, até aí, até que nem está tão ruim. Mas se olhar o fluxo de caixa livre, aí a coisa não tem a cara muito boa não, tá? Média dos últimos 10 anos, 500 milhões, então seria 10 anos do fluxo de caixa livre. E a média dos últimos 5 anos, 23, aí seria, sei lá quantos anos, não vou nem fazer essa conta, mas seria peraí, quanto é? 5 bilhões, né? 5 bilhões... Nossa, é muito ano, tá? Vejamos, então, os números atualizados aqui. Com 2023 inteiro.
Então o patrimônio líquido aqui vai a 8 bilhões e 500. 8 bilhões e 500. O passivo, então somar o circulante, 3 bilhões e 454. Com o não circulante, 5 bilhões e 417. Total, 8 bilhões e 871. Então a gente olha aqui, ó, que o passivo sobre patrimônio, praticamente 1, né? É por isso que a gente não precisa de ser preciso, né? Às vezes nem na casa decimal muito, assim, depende do número que a gente está olhando, né? Mas nesse caso aqui, é 1, né? E isso sob esse ângulo é tranquilo. Vamos ver a dívida, então, vou pegar a dívida de longo prazo, né? 2.02, 3 bilhões e 752. Notem que dá uma subida aqui, ó, de longo prazo. E a de curto prazo dá uma caída, 1 bilhão e 406. Total, 5 bilhões e 158. Então, olhem, a dívida sobre patrimônio dá uma pequena deteriorada comparada ao trimestre anterior. Vejamos liquidez corrente, que é o ativo circulante, nesse caso 9 bilhões e 768, dividido pelo passivo circulante, 3 bilhões e 454, 2,83. Então, essas três relações dão uma piorada, né, a princípio, em relação ao trimestre anterior, mas nada muito pronunciado, né? Eu digo a princípio porque às vezes sim o número piora, mas aí você pegou um empréstimo para fazer uma excelente obra e isso volta depois. E é claro que isso nós não estamos enxergando aqui. Receita, 6 bilhões e 253. 6 bilhões e 253. Então a receita, e isso é importante, fica no patamar mais alto desses 8 anos que nós temos anotados aqui, já considerada inflação. Então isso não deixa de ser uma notícia boa. E lembrando que aqui nós tivemos anos economicamente desafiadores, né? A época da Lava Jato e tal, deu uma deprimida, né? Aliás, o mercado imobiliário não andou de vento em popa na última década, né? Vamos admitir aqui. Lucro, 1 bilhão e 106 milhões. Então, mais uma vez o lucro bom. Vamos ver o fluxo de caixa livre, né? Porque tem sido tão diferente, isso é tão, desconcertante, né? Lembrando que a maneira que eu calculo o fluxo de caixa livre, ao menos essa primeira passada, é somar o caixa operacional, menos 616, nesse caso, com o caixa de investimento, nesse caso mais 577. Então fica menos 39 milhões. As médias já estão postas aqui. Os lucros médios, salvo engano aqui, é só da média de 5 anos aqui que melhora. E vamos olhar, continua a relação dívida-resultados passados não boa, tá? Vamos olhar quanto está custando a Cyrela, né? O market cap. Então, uso o market cap Yahoo Finance. 9 bilhões e 351. Você vê que ela sobe um pouquinho, mas outras empresas subiram muito mais, né? Então, olha, ela custa, é bem diferente, ela custa 11 vezes o seu lucro médio dos últimos 10 anos e 8 vezes o seu lucro médio dos últimos 5 anos. Né? Sob essa ótica, na maior parte do tempo,
não é ruim não, né? Porém, se olhar a mesma coisa pelo ponto de vista do fluxo de caixa livre, aí ela custa 43 anos do fluxo de caixa livre médio dos últimos 10 anos. E essa relação face aos últimos 5 anos é negativa, porque o fluxo de caixa livre dela tem sido negativo. Isso também eu não considerei inflação, tá? Considerando a inflação, ela custa 18 vezes os últimos 10 anos. Que não é por si só motivo para sair correndo e desistir, mas também nós encontramos outras melhores, tá? Então, assim, é interessante que nós fizemos 2 vídeos seguidos sobre empresas que estão na carteira e que, né, vale considerar se elas devem continuar na carteira, né? Contextualizando, nós temos hoje 12 empresas na carteira, né? Fizemos uma cesta com empresas de IPOs recentes que têm participações proporcionalmente menores, mas assim, para que ter 12, né? Vamos ver, né? Eu não vou, enfim, decidir aqui no vídeo, mas os números e a direção das coisas, né, nos falam sobre isso. Olhamos só número e tal. Agora, pensar, né? Existe essa tendência que é das taxas de juro base do Brasil continuarem por um tempo em queda, né? O que pode ser um vento a favor de empresas como a Cyrela. Não apenas, porém, sem dúvida, quando os juros baixam, as pessoas conseguem financiar melhor e, portanto, fazer esse movimento de comprar um imóvel na planta e, portanto, a Cyrela, em teoria, poderia vender mais e a melhores preços para a Cyrela, né? Isso é o básico do básico, né? Agora, tem essa coisa do todo, né? Da carteira como um todo e mesmo das empresas que não estão na carteira, né? Será que outras não se beneficiam, né? E aí tem muito pensamento e às vezes assim, se esperar uma empresa estar com um preço gritante, né? Enfim, não vai ser no vídeo que eu vou decidir o que fazer com a Cyrela, mas admito que não é uma empresa que dá para decidir imediatamente continuar. É uma diferença, né? Ainda mais pensando que eu estou há 6 anos com a Cyrela e prefiro, né, me tornar sócio de uma empresa e ficar sócio dela para sempre, né? Esse é o mundo ideal. Veremos. Obrigado, boa semana e um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.